Na Ressaca, né? Ressaca cívica. Não tem como fugir dela hoje, né, Cláudio? Eu ia te perguntar justamente isso. E a ressaca nessa segunda-feira, né? Não tem jeito. Pois é. Ontem foi um dia histórico, né? Tivemos uma votação extraordinária, um comparecimento nem tanto assim, né? Houve um grande número, um terço dos eleitores não compareceu às urnas, o que é significativo, né? É claro que um pouco disso tem a ver com a Covid-19, né? Com a pandemia, mas muito tem a ver mesmo com o desinteresse do eleitor no processo eleitoral. Pois é, 34.200.000 brasileiros aptos a votar não compareceram às urnas neste domingo. Boa tarde, Lana Canepa, tudo bem? Olá, Cris Panvec, boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, para os nossos ouvintes, todo mundo meio ressaqueado aí da festa democrática. Mas também, né, Cláudio, Lana, o TSE não ajudou, né? O que foi? A gente ficou zombando dos Estados Unidos. Eu fiquei olhando para São Paulo ontem pensando, Geórgia, querida, libera. E entupiu por mais de uma hora, ficou entupido ali por volta das 10 horas da noite. E a gente ficou achando que não ia dar para o mesmo dia, que a gente não ia anunciar os resultados ao vivo. E aí depois começou. Aí foi retomando, até 11h30 da noite a gente já tinha um cenário configurado. Então, assim, um atraso de uma hora e meia, bem razoável, se a gente considerar que a segurança do processo todo foi garantida, em que a gente tem realmente eleições rápidas e limpas. Foi uma tentativa de ataque, depois um problema técnico, as explicações foram chegando em tempo real. Os números é que demoraram um pouquinho, né? A justiça eleitoral sai manchada, né? Não tem jeito, né, Cláudio? Bom, o atraso reconhecido pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi de 3 horas. Eu não acho isso absolutamente razoável, né? Até porque o nosso padrão ISO 9000, em termos de eleição, esperava muito mais da Justiça Eleitoral. O que isso mostrou é que a Justiça Eleitoral não se preparou adequadamente para as mudanças que ela própria introduziu no sistema de apuração e transmissão de dados dos estados para o Tribunal Superior Eleitoral. O próprio TSE negou que isso tivesse sido produto de invasão e tal, nem sequer de instabilidade. O que admitiu foi instabilidade ocorrida na quarta-feira, decorrente de sobrecarga de um conjunto de servidores, né? Ontem foi incompetência mesmo, né? O TSE introduziu uma mudança significativa no processo de apuração dos votos e de transmissão dos resultados, que antes era tudo descentralizado, cada estado fazia a sua apuração e depois transmitia o resultado para o TSE, que fazia a computação geral. O TSE, a pretexto de baratear o custo do processo eleitoral, não sei em quanto isso barateou, nem quanto custava, nem quanto passou a custar. O fato é que o custo para até a credibilidade do processo foi muito elevado, né? Não deu certo. Isso acabou a gente vendo o vexame de 3 horas depois das urnas fechadas. São Paulo tinha 0,3% dos votos apurados. Uma vergonha, um vexame, foi um fiasco. De fato, foi a nota negativa da campanha. O grande derrotado desse processo todo foi o Tribunal Superior Eleitoral. O que a gente esperava, né, é que, tendo feito uma mudança tão significativa na estrutura de contabilização de resultados, o TSE não tenha testado o sistema o suficiente. Além disso, teve durante todo o dia de domingo de votação o falhanço do aplicativo e-Título. Estamos falando de um aplicativo no qual estão inscritos 12 milhões de pessoas, um pouco mais do que isso. Não são os 100 milhões de eleitores, são 12 milhões. Quem quer que eu não conheço ninguém que tenha, durante o dia de ontem, conseguido acessar o seu e-Título. Eu sou um deles. Eu tentei, não consegui. Simples assim, né? A Justiça Eleitoral continua com um viés, com um vício antigo, né? De promover uma espécie de recadastramento a cada eleição. Eu era um desses cidadãos orgulhosos, eu tenho o meu título no meu celular, né? É aquela coisa do orgulho digamos assim, do advento da tecnologia, uma coisa que é um problema. Não é que você guarda o título de eleitor, é sempre um problema guardar. Quando você tem um aplicativo, isso soluciona tudo, né?
Quando eu fui lá abrir, você tem que se inscrever de novo, preencher formulário. Enfim, uma chateação inesperada para o eleitor brasileiro ontem. Agora, se você disser aí o máximo que a Justiça Eleitoral consegue dizer em sua defesa é que, olha, veja lá nos Estados Unidos, não sei quantas semanas, lá o processo de apuração pode durar um mês inteiro e tal. É verdade, só que não são processos de votação que guardam qualquer semelhança, né, o do Brasil com o dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, cada um dos 50 estados tem o seu próprio esquema de votação e apuração. Há estados que utilizam folhas mesmo, né? Algumas chegam ao tamanho de um pequeno cartaz, né? Que são as cédulas eleitorais. Alguns estados usam o papel e contabilizam cada voto em cada papel. Outros usam o papel em leitores óticos, que torna o processo mais rápido. Tem estados que adotam um sistema arcaico de furar uns buraquinhos assim, que nem aqueles antigos cartões de loteria esportiva. Enfim, cada estado tem a sua... Tem voto pelo correio, tem uma série de características americanas que não possibilitam qualquer tipo de comparação. No Brasil, o voto é feito no computador. A urna eletrônica é um computador. Você digitou ali, é fração de segundo, né, para contabilizar aquilo. Portanto, foi um fiasco mesmo. Um cálculo demonstra que seriam necessários 100 milhões de reais para que em cada um dos TRS fosse instalado um desses supercomputadores que fizeram a contabilização dos votos ontem. Essa decisão de ter uma centralização foi tomada ainda na gestão da ministra Rosa Weber, ela que antecedeu o Luiz Roberto Barroso, por uma orientação da Polícia Federal. Só que o que todo mundo critica nessa atitude do Tribunal Superior Eleitoral é que faltou um sistema de contingência, que a partir do momento que esse supercomputador central, se esse computador central falhasse, outros entrassem em ação e o sistema pudesse fluir de uma forma tranquila e não dentro parasse, do previsto. Né? Porque o que aconteceu é que tudo parou. Até por que um o bom cérebro tempo, central voltasse a funcionar. E o que não aconteceu. A gente assistiu a apuração em São Paulo começar nos primeiros minutos, logo 5h15, 5h20, os primeiros números apareceram no sistema do Tribunal Superior Eleitoral e aí é o que a gente já sabe, né? 0,39% das urnas apuradas e ali ficou por horas. É claro que cria uma expectativa, uma ansiedade em saber se está correndo tudo bem, se a apuração continuava. E aí o Tribunal Superior Eleitoral demorou um tempo para responder, porque a gente, lógico, encheu a assessoria de perguntas, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É um ataque? Isso tem a ver com o ataque hacker de mais cedo? E aí eles disseram que não, que era um problema nesse supercomputador, essa explicação que você está dando, mas que a apuração nos tribunais regionais eleitorais seguia naturalmente, né? Que tem, quando termina, fecha a urna, ela imprime um relatório com os votos que foram computados ali e tem a versão eletrônica disso que é enviada para os TRS para checagem, né? Nenhum problema foi apontado, nenhuma falha, nada que manche a imagem da urna eletrônica, nada disso. E aí seguiu o número para o TRE, para o Tribunal Regional Eleitoral, e ali, na hora de enviar para o Tribunal Superior Eleitoral para reunir todos esses dados, é que houve uma falha. Um entupimento dos dados ali, ficou tudo parado por um bom tempo. Mas aí, quando voltou a funcionar o sistema, ele carregou todos os dados que foram enviados de maneira até rápida. Muito do que a gente mostrou ao vivo na Band chegava do TRE. Nossa equipe atualizava bem antes, né? Nossa equipe começou a pegar os dados ali e manualmente preenchendo as planilhas com os dados que a gente tinha acesso pelos TRS para poder dar a informação, porque ficou bastante tempo entupido ali no Tribunal Superior Eleitoral, mas agora, 5h30, o ministro Luiz Roberto Barroso deve dar mais uma coletiva para analisar o que aconteceu, tudo bem. Falha técnica, mas que não compromete em nada a segurança do processo eleitoral brasileiro, que não abre brecha para nenhuma discussão nesse sentido, pelo menos é o que garante o próprio tribunal, que o sistema brasileiro é seguro, e a gente pode confiar que não há nenhuma prova de que essa falha técnica comprometa o processo democrático brasileiro. A gente vai assistir, claro. O problema é que mentiram para a população, né? Ontem o TSE divulgou uma nota oficial, nota de esclarecimento, que não esclarecia nada.
dizia que não havia problemas nenhum na contagem, que havia problema na divulgação. Como assim divulgação? Faltou o locutor lá de bingo para dizer, anota aí, né, bolos não sei quando, entendeu? Era isso, eles falavam nisso, o problema era de divulgação. Ninguém falava de supercomputador, porque deu problema, que deu pau. O que me leva a crer que essa versão, essa última versão mais sofisticada, já é uma elaboração lá desse pessoal responsável pela área de informática do TSE. Por que é que mexeram nisso? É isso que eu gostaria de entender. Por que é que mexeram nisso? Mexeram nisso dizendo que era para baratear os custos da eleição. Como assim baratear os custos da eleição se para manter a eficácia do sistema ia ter que gastar 100 milhões de reais em cada estado? Então isso não ia baratear coisa nenhuma, só encarecia. Então, assim, eu acho que essa questão precisa ser melhor explicada. Eu acho até que tinha que ser investigada no âmbito, pelo menos no âmbito interno ali da Justiça Eleitoral. Foi um vexame. Sim. Um vexame. E aí o papel do Ministério Público, Eu estava esperando me Claudio jactar, Humberto? né, contar vantagem para cima da Americana. Tá vendo aí, ó? Né, vocês aí, ó, do mundo desenvolvido da Europa, vê como é que faz, né? Vê como é que nós aqui encerramos nosso a voto campanha eletrônico, olha só. Encerramos a gente estava querendo, né? A votação às 17 horas, às 18 já tínhamos. Isso é tradicional. Minha gente, a primeira, salvo engano, a primeira eleição com urna eletrônica foi em 1998. 96. Sabe por que eu lembro? Porque foi a primeira eleição, a primeira vez que eu votei, eu já votei na urna eletrônica. Então, 96. Que coisa, você nunca votou de no lá para papelzinho. cá, nós estamos falando, minha gente, de 24 anos, não é isso? Isso. 24 anos de experiência. E de repente os caras dão um vexame desse, Então, muito estranho. Cláudio Humberto, muito estranho. o que eu ouvi do Tribunal Superior Eleitoral e da pessoa responsável pela inteligência do tribunal é que não tem como... É muita coisa, são muitos processos para que tudo dê certo. Essa mudança realmente foi um fracasso. Estava funcionando muito bem, obrigada. E aí foram tentar baratear o negócio e deu errado. Então vamos ser bem honestos. Mas por quê? Né? Por que falar na segurança do processo eleitoral? Eu acho que é importante a gente pontuar isso como jornalistas profissionais, porque a gente tem instituições independentes, como o Ministério Público, como a Polícia Federal, que tem que agir agora, tem que agir nesse momento, ir lá e questionar, e pedir apuração, e checar. Isso está tudo certo. Mas levantar falsa suspeita, como fazem muito nas redes sociais, para questionar o nosso processo democrático, eu acho que a gente tem que falar com provas. Não há nenhuma prova de que tenha sido um processo corrompido, de que tenha falha, de que tenha erro. Teve um problema técnico que a fonte oficial, que é o Tribunal Superior Eleitoral, disse que foi resolvido e agora eles têm que tomar as providências para que isso não se repita. Vamos ver o que o presidente tem a dizer agora às 5h30. É o presidente Jair Bolsonaro que é crítico do sistema só para atual. deixar claro, né? Nós não somos rede social, né? Nós somos imprensa regular. Estamos falando sobre fatos, eu não estou aqui repercutindo aliás, eu quero dizer que eu nem acesso. Eu não tenho um Facebook, eu não tenho Instagram, não tenho como é Twitter, eu não tenho nada. Eu simplesmente não participo disso, né? Até tenho Twitter, mas não publico nada. Eu mesmo não entro no meu Twitter. Então, assim, não se trata disso. Se trata mesmo de um falhanço. Agora, o que a gente não pode também é comer na mão dessa gente, né? Eles falham, cometem um erro gravíssimo, esses caras custam uma fortuna, a justiça eleitoral é uma coisa que custa muito cara para o cidadão brasileiro, para o pagador de impostos. Quando chega no dia de mostrar serviço, eles cometem uma falha como uma falha gritante dessas, é imperdoável. É setor público, se fosse setor privado, estava no olho da rua.